Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no Devocional, capítulo 12 do livro de Daniel, o último capítulo, estamos chegando ao final de mais um livro, e um livro cheio de revelações, hein? Quantas coisas Deus aqui trouxe, né? Segredos ali para Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha intimidade com Deus, porque Daniel orava, Daniel passava tempo com Deus, ele tinha aquilo de orar 3 vezes ao dia, você lembra? Então Deus entregou grandes sonhos, revelações para ele, porque Deus se agrada de que tem intimidade com ele. Deus quer revelar sim, e ele quer revelar muitas coisas para mim e para você. Nós precisamos buscá-lo mais e mais. Em nome de Jesus, amém? Bom, antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo, amado de nossas almas. Santo, santo és tu, Senhor Kadosh. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Chamar, o Deus presente, Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas, Tsedkenur, o Senhor é a nossa justiça, Adonai, que é Senhor, Shalom, é o Deus de paz, o Deus de nossas vidas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o dono dos nossos dias, amém? Jeová Jireh, um Deus de provisão, Jeová Rafar, um Deus que cura, Jeová Nissi, a nossa bandeira, nós pertencemos, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá. É a Ele que nós estamos aqui, nos prostramos hoje a Ti, Senhor. Te pedimos ajuda, Santo Espírito, nós não podemos ter entendimento sem a Tua ajuda. Em nome de Jesus, nos traz revelação, nos traz discernimento espiritual, nos traz, Senhor, revelação do alto, nos enche de sabedoria hoje, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, tira, Senhor, o tampão de nossos ouvidos, que possamos ser homens e mulheres espirituais, Senhor, e que isso seja, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, que possamos alcançar o que Daniel alcançou contigo, intimidade, que o Senhor se sinta à vontade para nos dar revelação, para nos trazer entendimento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui, capítulo 12, último capítulo do livro de Daniel, e fala dos tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Se lembra, né? Que só falou de quê? De Gabriel e Miguel. Gabriel trouxe as revelações, né? Um anjo mensageiro falou com Daniel, e aqui a gente está vendo Miguel. Miguel que protege, ele tem ali a espada embanhada, espada de fogo. Miguel é um anjo de guerra, de luta. Você tá numa luta, minha irmã, chama Miguel aí, chama Miguel, chama por Miguel. Mas você sabe, né, que Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Os anjos estão para te servir, a gente não precisa adorar anjo nenhum. Nem Gabriel, nem Miguel, nem nome nenhum que as pessoas estão inventando por aí. Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e os anjos estão para nos servir. Deus nos ama e nos protege. Nós temos sim os anjos que Deus coloca ao nosso redor. Nós temos o sangue poderoso de Jesus, que é mais importante do que tudo, é mais poderoso do que tudo, é uma bomba atômica no inferno. É o sangue de Jesus. Então nós temos o suficiente, o bastante já para nós. Amém? Então vamos seguir aqui. Está falando de Miguel, né, que se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro... Seu nome está escrito no livro da vida? Se está escrito no livro da vida, levanta a mão aí. Levanta a mão nos comentários, eu quero ver, hein? O meu tá lá. Minha família toda tá lá. O nome escrito no livro da vida. O que a gente precisa fazer para que isso aconteça? Como é que eu escrevo meu nome no livro da vida? A Bíblia diz, em Romanos lá, que se você crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, você tem o que? A salvação, a vida eterna. Se você se arrepende de seus pecados e começa uma nova vida em arrependimento, uma nova criatura, Deus escreve ali seu nome no livro da vida para nunca mais sair. Amém? Você crê? Glória a Deus. Então, aí esse livro será aberto. Versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Ainda está falando sobre muita coisa do fim, né? O que vai acontecer no fim? Está falando que o livro da vida vai ser aberto, muita coisa vai ser revelada, e as pessoas que estão mortas, né, no pó,
que já estão enterradas, estão no cemitério, as pessoas que já foram há muitos anos, o que acontecerá? Acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Onde você quer estar, minha irmã? A vida eterna com Deus, no céu, no paraíso? Ou na vergonha, no desprezo eterno? Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Você vê, né? Ele falou do anjo vestido com linho, que eu imagino que é um anjo mensageiro Gabriel. Falou de Miguel e agora está falando de outros anjos. Existem, mas ele deu nome? Não. A Bíblia nenhuma dá nome a outros anjos. Então esqueça, não é importante, fique tranquila e relaxada. Perdão. Lembre que ainda estou em recuperação. E o que acontece? Aqui Daniel, ele olhou, né? Ele estava curioso, querendo saber, mas quando é que isso vai acontecer? Aí o anjo vem e diz, né? Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Versículo 7. O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo e tempos e meio tempo. Quando a gente ouve falar disso, né? De um tempo, tempos e meio tempo, aqui está falando, por exemplo, 2 tempos. Mas a gente sabe que tem relação, pode ser com aqueles 3 anos e meio. Lembra que eu falei quanto é importante que uma geração, uma pessoa é formada como Jesus formou os discípulos durante o ministério dele, que foi dos 30 anos aos 33 anos e meio, quando ele morreu, né? A gente viu aqui que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele formou ali aqueles que eram exilados de Judá, de Israel, durante 3 anos, cerca de 3 anos e meio. E aqui está falando de um tempo fora de tempo, né? 2 tempos. A gente não tô vendo revelação nenhuma sobre esse tempo. Se você tem, coloca aí. Mas a gente sabe também dos números. Tem números que são chaves na Bíblia, né? O número 40, número 70, número 7. Então vamos lá, para continuar. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Daniel estava que nem a gente, né? Meio que boiando, mas você pode traduzir? Vamos lá, versículo 9. E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Ou seja, fique tranquila, minha irmã, você não precisa saber de tudo, não. Tem coisas que Deus vai revelar para que você saiba, e outras vai ser bem depois. Você não precisa saber de tudo, como vai acontecer. Inclusive, quando isso acontece, não tem graça nenhuma. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Ah, Deus, tudo bem, eu vou chegar lá, vou ser vitoriosa, mas vou ter que passar por todo esse processo. E as pessoas desistem geralmente por causa do processo. E o anjo está dizendo assim: Daniel, fique em paz, fique tranquilo, não importa isso agora, siga o seu caminho. Foi exatamente isso que ele disse, ó. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Amém. Essa quem é? Sou eu e você. Amém? Purificadas, alvejadas e refinadas. Aleluia. Mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Lá vem os números de novo, né? Você sabe que foi abolido esse sacrifício diário, né? Inclusive aquele anjo, aquele rei maluco, Epifânio, né? O louco, ele faz isso, ele faz questão de que ninguém faça aquele sacrifício diário, que os sacerdotes não façam nada daquilo. Ele aboliu. E aqui o anjo está falando, né? O sacrilégio terrível levará 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Ou seja, ele está dizendo, Daniel, muitas coisas vão acontecer agora, mas outras não, vai ser no fim. E espere, porque você vai receber. Você vai se levantar
em receber a herança que lhe cabe. E isso eu e você precisamos também, ficar tranquilas, em paz. A gente não precisa saber de tudo. A gente pede a revelação de Deus e Deus revela até onde Ele quer. Amém?